A internet das coisas vai fazer com que o mundo virtual ele se misture ao mundo real. Então você vai ter um negócio chamado realidade aumentada, que na verdade é realidade diminuída. Se você vive completamente numa realidade aumentada, a sua capacidade de atenção explode, porque o conjunto de informações que você vai ter acesso o tempo todo é muito superior à sua capacidade de processá-lo de maneira adequada. Aí o que é que vai acontecer? Inteligência artificial para aumentar a sua capacidade de processamento do conjunto de dados. Se você vive num mundo transitando entre a realidade aumentada e bombardeado por informações que são traduzidas por inteligência artificial, que lhe ajuda a tomar resoluções, meu filho, o homem morre. Já estão sendo criadas lentes de realidade aumentada. O óculos ele está entrando no mercado agora, mas entendam, quando uma tecnologia entra no mercado, é porque já existem 2 ou 3 gerações à frente dela em desenvolvimento. Então, a tecnologia do óculos é a tecnologia ultrapassada da lente, que por sua vez é a tecnologia ultrapassada da substituição do olho por um componente digital e elétrico. Certo? Então, cara, isso vai acontecer. Então, a realidade aumentada ela tem coisas muito legais. Tipo, você é um estudante de arquitetura, por exemplo. Então, você coloca lá a realidade aumentada e você consegue modular o design e as cores do que está aqui na sua frente, aqui bem tranquilinho, fazendo as coisas e a coisa aparecendo. Você é um estudante de medicina, você conseguiria ver partes internas do corpo sendo projetadas em cima do corpo na hora da cirurgia. Isso aqui é uma maravilha também. Os carros, você está lá e ser projetado na tela, no vidro, no para-brisa, a sua velocidade, as curvas que estão mais à frente, os sinais, isso tudo é uma maravilha. O problema é que, veja, quanto mais a realidade aumentada torna-se a única experiência da realidade, e quanto mais o processamento da inteligência artificial torna-se a única possibilidade de interpretação, mais você está sujeito, não é a realidade ou a inteligência artificial, é a quem comanda essas duas coisas. Entendeu? Porque sempre vai ter alguém que vai lhe providenciar isso daqui. Essa pessoa é que tem um controle sobre você, sobre o conjunto da sociedade. Isso daqui, se isso daqui é a norma de vida, significa dizer que a tentativa de viver uma realidade mais real e a tentativa de viver uma inteligência mais humana serão criminalizadas. Primeiro colocadas na estranheza e depois criminalizadas. Certo? E você não vai ter como escapar desse negócio. Por quê? Cara, você teve como escapar do WhatsApp? Você teve como escapar das redes sociais? Não teve. E o WhatsApp e redes sociais são tecnologias anteriores a essa. Porque já existe uma inteligência artificial naquele negócio, os algoritmos, e já existe um tipo de realidade distinta que você está vendo naquele negócio. Então, assim, é uma coisa mais rudimentar disso que nós estamos vendo. Mas aqui eu ainda tenho um outro fator, que é o seguinte: a construção realmente de castas humanas biologicamente diferentes, distintas umas das outras. Então, cara, esse meu braço aqui só consegue levantar 100 quilos. Vou colocar um que consiga levantar 600. E aí você tem um grupo de pessoas com braços que levantam 600 quilos. Você vai trabalhar como estivador. Você acha que quem vai ser contratado? Né? Claro, eu estou sendo absurdamente caricato aqui, eu sei. Mas veja, vamos voltar agora a Gustavo Corsão. A técnica em si ela é neutra. Eu tenho medo não é da bomba atômica, é de quem assina o memorando. Um concurso de filosofia me bota mais medo, porque é dele que vai sair o lugar, o momento e a data onde a bomba será lançada. Voltamos ao problema da cosmovisão. Peguem isso daqui que nós falamos e coloquem dentro da cosmovisão de retorno ao paganismo do mundo moderno. Acho que nós temos um grave problema. Porque aí nós vamos ter a criação de... Como é que eu vou dizer?
serão pequenas divindades seculares moldando a massa humana inteira. Você vai ter um retorno do paganismo, só que você tem uma divindade nova, que é essa daqui. Lembra que eu comecei a aula falando da relação entre magia e tecnologia? Perceba, o que é a magia, tecnicamente falando, a descrição. Magia é você tentar, por meios incapazes, alcançar resultados sobrenaturais e superiores. Então eu cozinho uma rosa vermelha para alcançar um determinado amor. Perceba, qual a relação direta que existe entre a cor da rosa e a possibilidade do amor de alguém, você interferir na possibilidade do amor de alguém? Nenhuma. O meio ele é ineficaz para o resultado. Mas existe um conjunto de forças que aquele meio manipula que você acredita que vai gerar o resultado. O nome disso é magia. O que aconteceu com a ciência moderna e que a quarta revolução vai consolidar é que ela se transformou num elemento, como é que eu vou dizer, espiritual de domínio do homem sobre a natureza. Não é um mero domínio material, entenda isso. O materialismo, ele sempre desemboca na idolatria. Todo materialismo desemboca na idolatria. Todo materialismo. Por quê? Porque o homem sempre procurará incensar uma divindade. Se ele não tem a divindade real, ele vai incensar qualquer outra. Então, quando você incensa o mundo material, a técnica se torna uma espécie de divindade a que você vai se submeter. Vocês estão entendendo isso? E aqui nós temos um fator que é o seguinte: a técnica soa como divina porque ela tem capacidades, por conta dos fatores de desenvolvimento dela, ela tem capacidade de fazer com que a gente transcenda o que seria a natureza humana normal. Então a técnica vira um elemento salvífico de transformação e melhoramento do homem, sem a qual você não vai conseguir viver. Ou seja, a quarta revolução industrial vai consolidar a divinização da técnica e vai consolidar a idolatria construída na modernidade ao materialismo e ao cientificismo. Esse problema da tecnologia como idolatria, ela está presente numa história bíblica conhecida por todos. A Torre de Babel. A Torre de Babel não é culpada por ser uma técnica de construção. Ela é culpada porque era uma técnica de construção que tinha por objetivo afrontar Deus e tomar o lugar de Deus. E por isso, olha que curioso, a linguagem é destruída. A capacidade de comunicação entre os homens é destruída. Um pedaço da humanidade é destruído. A existência da Torre de Babel é um problema tecnológico. Entende? Já está lá no começo. A Torre de Babel é um problema da tecnologia que tenta tomar o lugar de Deus. E aqui a gente não está falando de um culto propriamente, não é isso. Mas é que na mentalidade que vai se formar, você não vai ter uma outra possibilidade de ascensão e de vida que não a submissão aos avanços. As criptomoedas, elas são uma espécie de reação ao domínio financeiro provocado pela tecnologia. O problema da tecnologia no mundo financeiro é que é o seguinte: o dinheiro, ele é uma ficção. O dinheiro, ele é uma ficção. Então, o que você tem no mundo digital é um aumento da ficção. Quer dizer, o papel moeda, ele já é uma ficção de riqueza, o dinheiro digital é uma ficção do papel moeda. Então, você simplesmente não tem controle porque aquilo não existe. Quer dizer, o dinheiro digital, ele é uma convenção. Ele não é um dado real. Ele não é uma coisa que existe de fato. E quando conseguirmos criar de verdade o computador quântico? Vocês estão ligados nisso ou não? Vocês sabem o que é o mundo quântico? O mundo quântico é o seguinte: imagine que você tem um mundo macro, você tem o mundo das células e você tem o mundo dos átomos. E você tem um mundo para dentro dos átomos, vamos estar assim. Esse é o mundo quântico. Tá certo? Imagina a escala desse negócio, né? As realidades do mundo quântico funcionam de maneira diferente da do mundo convencional. Por exemplo, no mundo quântico, você tem um fenômeno chamado
entrelaçamento, que é o seguinte: suponhamos que você consiga colocar... Eu vou usar a expressão átomo, tá certo? Só para ilustrar aqui. Você consegue colocar dois átomos para girarem sincronizados e eles estão entrelaçados. Teoricamente, se você separar esses átomos para uma distância gigantesca e você mudar a rotação de um, o outro responderá, ainda que ele esteja... Por exemplo, você colocou ele a 1 ano-luz. Isso significa dizer que a informação levaria algum tempo para chegar lá, mas é automático. Como é que isso acontece? A gente ainda não sabe. No mundo quântico, as coisas podem estar e não estar ao mesmo tempo. A matéria ela pode assumir dois estados distintos ao mesmo tempo. Se você consegue trabalhar com esse grau de sobreposição de probabilidades, todos os computadores convencionais eles trabalham com 2 graus de probabilidade, que é o sistema binário, 1 e 0. Mas se você coloca sobreposições de probabilidades, isso significa dizer que um conjunto absurdamente maior de operações pode ser feita, ocupando menos espaço e em menor tempo. Então a especulação é que o computador mais avançado atual levaria para quebrar um código que, sei lá, ele levaria 200 anos, um computador quântico seria capaz de fazer isso em algumas horas. Todo o sistema de segurança moderno, por exemplo, ele está baseado na incapacidade do sistema binário da computação de resolver certas criptografias em uma determinada escala de tempo. Se você consegue criar um computador quântico de verdade agora, todos os sistemas de segurança do mundo estão expostos, porque ele vai quebrar a criptografia assim. E aí você tem um processamento de dados muito rápido. Agora, ainda existem dificuldades técnicas muito grandes, né? Para você fazer isso, você tem que manter o ambiente ali praticamente quase a zero absoluto, digamos assim. É uma coisa bem complicada. Mas é complicada agora, meu filho. Daqui a 50 ou 60 anos, a gente não vai ter essa complicação. E aí você imagine essa capacidade de processamento sendo colocada dentro desse tipo de realidade e sendo aplicada a esse tipo de inteligência artificial. Você imagina essa capacidade de processamento sendo colocada à disposição na internet das coisas, sendo colocada à disposição das cidades inteligentes. Imagine essa capacidade de processamento processando todos os dados biológicos de um indivíduo, a nível molecular, talvez a nível atômico. Imagine o grau de manipulação, imagine o grau de controle, imagine o alcance dessa coisa toda. Então, assim, nós estamos à beira desse negócio acontecer. E tudo isso moldado pelo espírito técnico. O que é que vence todos esses avanços tecnológicos? O que é que vence tudo isso? Novamente, novamente e novamente. A resposta a tudo isso é a boa e velha cristandade. Veja, a visão cristã é a única coisa capaz de incorporar todo o avanço da quarta revolução industrial sem o espírito técnico. É a única coisa. Por quê? É a única coisa que vai fazer com que os fatores de desenvolvimento sejam enquadrados numa cosmovisão não materialista, que tenha uma visão do homem integral, que faça com que todos os avanços sejam para catapultar o homem à altura da inteligência do Verbo encarnado. Então, todas essas coisas funcionam como acessórias à vida espiritual e integral do homem, não como a substituição do divino. A cristandade é a única coisa que vai fazer com que a tecnologia não alcance o seu patamar de idolatria universal. E perceba, se você tem uma sociedade secularizada e de espírito materialista, a quarta revolução industrial, meu filho, é a divindade. E aqui nós temos um problema seríssimo, que nós voltamos para a cidade antiga. Quem não está submetido aos deuses da cidade, não participa da vida civil. Entende? Quando a Escritura fala de quem não tiver a marca da besta não vai comprar ou vender, a pessoa... Eita, é uma tatuagem na testa. Não, meu irmão. Não, tatuagem na testa não, pô. Não é isso que o Apocalipse está falando, não. A coisa é mais profunda, meu filho. É o seguinte, se você não estiver integrado na cosmovisão materialista, a sua vida civil vai se tornar quase uma impossibilidade. Entende? É isso que vai acontecer. Agora, tudo isso aqui é ruim? Não. Inclusive, eu vou só pegar aqui um trecho que eu separei para vocês.
Os homens impregnados do espírito técnico dificilmente encontram a calma, a serenidade e a interioridade requeridas para poderem conhecer o caminho que leva ao Filho de Deus feito homem. Esses chegarão, pelo contrário, a denegrir o Criador e sua obra, declarando construção defeituosa à natureza humana, por a capacidade de ação do cérebro e de outros órgãos impedir a realização de cálculos e projetos tecnológicos. Porra, pelo amor de Deus. O cara estava descrevendo o negócio. Entende? Estamos em 1953. Assim, por que essas pessoas não foram ouvidas, né? Claro, porque estavam certas. Ninguém que está certo é ouvido.